Boa noite, igreja. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Então, Mateus 28, do 16 até o 20. Eu vou ler no começo, é bem capaz que no meio a gente releia aí novamente o texto. Diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O tema da nossa mensagem hoje é muito mais do que uma simples sugestão. Muito mais do que uma simples sugestão. Falar sobre discipulado é uma das tarefas mais desafiadoras que tem para um pregador dos nossos dias. Porque é impressionante as reações adversas que esse assunto traz à igreja. As reações podem ir do entusiasmo à rejeição, da paixão à repulsa, da motivação à indiferença. E eu entendo que isso acontece, esse misto de sentimentos acontece, esses contrastes, por 3 motivos. Primeiro e óbvio nem todos são discípulos de Cristo, logo, nem todos estão prontos ou dispostos a ouvir sobre discipulado. O segundo é que nós estamos diante de um assunto amplamente pregado, amplamente ensinado, amplamente comentado, mas muito pouco praticado. Alguns cristãos, inclusive, parece que chegam a riscar essa palavra do seu vocabulário evangeliquez, digamos assim. Como se fosse possível a gente eliminar uma ordem do Senhor Jesus para as nossas vidas. E a terceira razão que eu entendo que provoca esses sentimentos tão controversos é o fato de que muita gente dentro da igreja parece que ainda não entendeu o verdadeiro significado bíblico de discipulado. Há alguns meses eu ouvi de terceiros, foi uma história que chegou até mim, uma historinha, uma situação que me deixou estarrecido e que para mim só confirma que existe uma confusão na mente de muitas pessoas a respeito do tema discipulado. Uma mãe estava preocupada com a sua filha, que parecia estar se desligando da igreja, está querendo se distanciar, estava ouvindo muitos amigos do mundo, estava deixando de fazer a sua busca, enfim, estava vivendo um processo de esfriamento na fé. E aí ela procurou pessoas mais antigas do que a filha na igreja e falou assim: minha filha está precisando de ajuda, ela precisa de alguém para discipular, para caminhar com ela. E a resposta que foi dada foi: olha, nós não temos trabalhado discipulado por enquanto, mas vamos orar pela menina. Eu imagino que para uma mãe aflita, essas palavras devem ter soado como uma facada no peito. Porque para uma igreja que propaga Cristo e se empenha, se esmera, se esforça para segui-lo,
Esse é um entendimento totalmente errado e que precisa ser corrigido urgentemente. Afinal, o discipulado é um princípio bíblico estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos aqui, conhecido como a Grande Comissão, fala disso. O discipulado é muito mais do que uma simples sugestão. Eu ficava até lembrando que você, fatalmente, teve um mínimo de convivência com a sua mãe, com a sua avó, com alguém que cuidou de você enquanto você era pequeno. Os juniores vão poder confirmar se já ouviram isso. E que quando recebem uma ordem da mãe e não cumprem, na segunda vez parece que a mãe chega dando aquela chacoalhada e fala assim: eu não estou pedindo, eu estou... Viu como eles sabem? Quando se trata de discipulado para a igreja, Jesus não está pedindo, Ele está... É uma ordenança que Jesus deixou para nós que somos seus discípulos. É o que o Mestre espera daqueles que o seguem. Josué Campanhã apresenta em seu livro chamado Discipulado Transformando Igrejas, um exemplo de um casal que viveu junto por 25 anos. E aí chegou aquela fase que muitos de vocês já enfrentaram, e a minha se aproxima, isso dá umas certas crises, de que os filhos casam e vão embora. E ele conta nessa historinha que depois desses 25 anos, quando os filhos casaram e foram embora, um olhou para o outro e falou assim: agora a gente se separa. Nós cumprimos a nossa missão. E esse é um exemplo, é uma situação que claramente demonstra uma falta de propósito, uma falta de missão, de perspectiva àquela família. Eles entenderam que cumpriram uma etapa da vida e que a partir dali não tinha nada mais a ganhar, a conquistar. Ocorre que a missão de um casal não termina quando os filhos casam e saem de casa. Não termina depois de um determinado tempo. Por exemplo, um casamento tem prazo de validade de 25 anos, depois finito. A missão dada por Deus dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, é para a vida toda. E o mesmo vale para a igreja, que precisa continuar empenhada nas suas obrigações matrimoniais com o noivo. Ela precisa continuar discipulando, cumprindo a sua missão, até a consumação dos séculos. A igreja que não discipula, está se divorciando do noivo. Ela está deixando de cumprir o seu propósito. Em uma outra obra, um outro livro que também fala sobre o tema, denominado A Igreja que Faz Discípulos, Bill Hull traz um outro exemplo que talvez fique fácil aí de vocês entenderem. Imagina um empresário que abre uma fábrica de calçados. Ele investe um alto preço nessa empreitada. Contrata muitos funcionários, garante a todos os recursos que eles precisam para que aquela fábrica produza calçados. Tudo que era necessário foi feito pelo empresário, ele entregou na mão dos funcionários, contratou um gerente e falou assim: em breve eu volto para ver os resultados. E aí ele coloca um número aleatório, que 2 anos depois esse empresário volta. Eu duvido que algum empresário demoraria tanto tempo para voltar, né? Mas ele volta e pergunta então aos seus funcionários, ao gerente: e aí, quantos calçados nós produzimos ao longo desses 24 meses? E a resposta surpreende: nós não produzimos nenhum par de calçados, mas a fábrica continua trabalhando a todo vapor. Ora, o que se espera de uma fábrica de calçados é que ela produza calçados. E a gente trocando os personagens dessa história, eu espero que você entenda que todo o exemplo, toda a comparação, toda a ilustração é falha. Então não estou comparando a igreja a uma empresa, não é isso que eu estou falando, mas que você tente entender o que Cristo espera dos seus discípulos, é discípulos. Esse deve ser o resultado do tempo e do alto preço que Ele reservou e destinou à sua igreja. Não adianta nada nós estarmos
estarmos dentro da igreja, trabalhando, cheio de atividades, se aquilo que Jesus pediu de nós, nós não estivermos cumprindo. O que Ele pediu de nós? Discípulos. Vidas para o reino. O fato é que o princípio do discipulado jamais foi abolido. Mas muitos crentes, muitos cristãos, muitos que se dizem discípulos, têm trocado a grande comissão por uma grande omissão. Jesus espera que os discípulos façam discípulos. E não há desculpas aceitáveis para qualquer cristão fugir dessa responsabilidade. Por isso, não podemos entender ou aceitar que cristãos pensem coisas como nós ou eu individualmente não estamos envolvidos com o discipulado. É preciso reavaliar se esse é um pensamento individual, coletivo. É preciso pensar o que está acontecendo de errado, porque existe uma falha grave na interpretação do que Jesus pediu à sua igreja. E se há a consciência de que o discipulado é sim uma ordenança, e nós não estamos fazendo, isso deve ser encarado como uma deliberada desobediência. Nós não estamos fazendo aquilo que o Mestre nos mandou. É evidente que nós, como igreja, CBP, já tivemos momentos muito mais intensos, produtivos, frutíferos nessa área de discipulado. Muito provavelmente, muitos dos que estão aqui nessa noite estão ou foram fortalecidos e amadureceram nesse processo de discipulado. Também é possível que muitos dos que estão aqui nessa noite já tenham se frustrado, talvez ainda carreguem marcas, decepções, problemas não resolvidos nessa área. Quem sabe, pessoas tenham pisado na bola com você, tenham te traído, consumiram suas forças e não deram o retorno que você esperava. Isso tudo existe, gente. Isso tudo é real e faz parte do discipulado bíblico. Afinal, o próprio Jesus foi traído por um, foi negado por outro e abandonado por 9. Eu arrisco dizer que muitos aqui também devem ter pisado na bola com outras pessoas. É que quando alguém pisa na bola com a gente fica muito mais ferido do que quando somos nós que pisamos na bola com outras pessoas. O que importa é que pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. E eu creio que nós temos a sensibilidade, nós temos uma pulsação no nosso peito que ainda nos chama, nos impulsiona e nos desafia a vivermos intensamente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu vou dizer uma coisa assim muito sincera para você. Cristo quer discípulos e Ele não tem plano B. O plano que Jesus estabeleceu para ter discípulos nesse mundo é a sua igreja. O plano que Jesus tem para São Vicente é a sua vida. É você fazendo discípulos. Discípulos do Mestre. Fazendo discípulos para o Mestre. E aí, diante disso tudo que eu estou dizendo, talvez alguns ainda pensem, questionem ou tentem entender o que é o discipulado que nós estamos falando. E falando especificamente da nossa igreja, da CBP, nós temos conversado muito sobre o tipo de discipulado que nós entendemos e desejamos que a CBP viva, desfrute, ensine, multiplique. E há um entendimento de que em alguns pontos nós precisamos ressignificar o sentido de discipulado. E calma, com isso eu não estou dizendo criar uma novidade, não estou dizendo atualizar o conceito, não é isso. Às vezes é até simplificar e trazer para a palavra o que Jesus está pedindo de nós.
Isso vai ajudar a corrigir as distorções que muita gente ainda tem, os traumas que muita gente ainda tem e as restrições que ainda é tão presente na vida de tantas pessoas. E assim a gente consegue entender por que tem tanta gente que se sente tão desconfortável. Por quê? O discipulado é um conceito bíblico desconfortável. Isso você pode ter certeza. O discipulado é aquela coisa que mexe com a nossa vida e que nos vira do avesso muitas vezes, porque é o processo que o Senhor usa para tratar em nós também. Tem gente que não aguenta nem mais ouvir falar de discipulado. Tem gente que já decidiu que não vai mais se envolver com o discipulado. E eu lamento informar, mas essa não é uma possibilidade que o Senhor te concede. Se você é discípulo de Cristo, quando você decide caminhar com Ele, Ele não dá uma fichinha com deseja discipular, sim ou não. Ele dá uma ordem, faça discípulos. O discipulado então foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não cabe a nós decidir se vamos cumprir ou não. Quem não se submeter ao processo está em desacordo com a vontade do Mestre. Por isso, volto a dizer, o discipulado é mais do que uma simples sugestão. É uma ordenança, é o propósito de Cristo para a sua igreja. Diante dessa realidade, então, nós precisamos conceituar, explicar o que é o discipulado. E se as pessoas às vezes ainda têm dificuldade de entender o que é discipulado, eu acho justificável. Sabe por quê? A palavra discipulado tem um sentido duplo na vida do cristão. O primeiro está ligado ao ato de seguir Jesus. Esse processo existe da seguinte forma: o mestre nos chama para sermos seus discípulos. Nós entramos num caminho de discipulado com o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda forma que existe de entender, o segundo conceito de discipulado que existe, é quando nós levamos outras pessoas a seguirem ou se aproximarem do Mestre. Jonas Madureira, alguns devem conhecer aí de vídeos no YouTube, foi muito feliz no seu livro O Custo do Discipulado, quando ele explica que esses dois entendimentos homônimos, ou seja, a palavra semelhante, discipulado e discipulado, com conceitos, com significados um pouco diferentes, trazem a confusão. E ele faz uma comparação com uma outra palavra homônima, ou seja, uma palavra que também tem dois significados diferentes. A palavra que ele usa é manga. Manga. Manga pode ser tanto o fruto da mangueira, quanto um corte da roupa, certo? Agora, embora elas sejam a mesma palavra, o sentido de ambas é completamente diferente. Ou se eu pedir para você, eu vou na sua casa amanhã, faz um suco de manga, você vai pegar um pedaço de pano, jogar no liquidificador com açúcar e água. Tem possibilidade disso acontecer? Não. Se eu falei suco de manga, você vai entender que é o suco do fruto da mangueira. Não é isso? E ele traz esse conceito de que no discipulado muitas vezes há uma confusão, porque embora sejam dois sentidos de discipulado, a minha caminhada com Cristo e eu trazer outras pessoas para se aproximarem de Cristo, são dois sentidos diferentes, são sentidos ao mesmo tempo muito próximos, são palavras que em alguns momentos elas se cruzam e fazem parte tanto da nossa caminhada quanto da pessoa que nós estamos trazendo para se aproximar de Cristo. E aí então o Jonas Madureira explica da seguinte forma: se você já experimentou o novo nascimento, você é um discípulo de Cristo e deve imitar o Mestre. Gostando ou não do termo, você está no discipulado com Jesus. O segundo sentido é, se você está imitando a Cristo, você deve discipular outras pessoas para que elas também sejam discípulas de Jesus. Ou seja,
você se envolve no discipulado na vida de outras pessoas. Sobre esses dois conceitos, agora vem o meu alemão, que é bem fraco, tá, gente? É o nome mais difícil que a gente tem quando quer pronunciar alguma citação. Dietrich Bonhoeffer. Ficou mais ou menos? Eu não vou repetir, que eu não vou conseguir falar igual. Vai sair um outro sotaque aí. No seu clássico livro Discipulado, ele traz a seguinte interpretação disso que o Jonas Madureira fala. Que o discipulado tem um sentido vertical, eu com Cristo, e ele tem um sentido horizontal, cristão com cristão. E aí você que gosta de gravar de forma ilustrativa o que está sendo dito, é uma cruz, você com Cristo, você com o próximo. Vocês provavelmente já devem ter brincado quando eram mais novos daquela brincadeira siga o mestre. Lembram que um primeiro faz um gesto e todo mundo imita, né? Eu ia brincar com vocês, mas aí eu falei assim, não, eu não tenho essa aptidão muito boa de fazer gestos, vai acabar atrapalhando, vai dar errado a brincadeira. Mas a brincadeira siga o mestre é aquela coisa bem simples. O primeiro da fila faz um movimento e todos os de trás começam a espelhar, repetir esse movimento. O discipulado é mais ou menos esse jogo da imitação, onde Cristo puxa a fila, você imita o que Cristo está fazendo e já traz atrás de si uma pessoa que está imitando o que você está fazendo, porque você está imitando Cristo. Essa talvez seja uma forma bem pobre, mas bem simples da gente entender o que é o processo de discipulado. Em outras palavras, você caminha tão perto de Jesus que se torna parecido com Ele. E os seus atos de vida começam a refletir na vida de outras pessoas que se espelham em você, porque você está imitando, você está seguindo o Mestre. Steve e Louis Rebbe sintetizam o assunto da seguinte forma: o objetivo do discipulado autêntico é ajudar uma pessoa a chegar à maturidade, medida pelo que chamamos de semelhança de Cristo. E sobre isso, para citar o nome dele pela última vez, eu acho, Bonhoeffer descreve lindamente da seguinte forma: nós só podemos ser como Ele é, porque Ele foi como nós somos. O discipulado está intrínseco à nossa vida e à nossa caminhada com o Senhor Jesus. Então, para não me estender demais nessa fase de conceito, tecnicamente, toda pessoa que teve um novo nascimento é um discípulo do Senhor Jesus. E o desafio da igreja é fazer com que esse novo crente trilhe uma caminhada para a maturidade, sem ficar parado no mesmo estágio na sua vida cristã. Essa pessoa vai precisar permanecer em Cristo, desenvolver disciplinas espirituais, como leitura da palavra, oração, manifestar o fruto do Espírito. Não posso falar porque senão não ouve. Manifestar o fruto do Espírito e fazer outros discípulos. Para ajudar esse novo convertido que está chegando, Jesus quer usar os seus discípulos. Jesus quer usar você. Então o que o mestre espera de mim e de você? E aí eu vou voltar, queria me debruçar um pouco sobre esses 5 versículos aqui que a gente leu. Você deve saber que esse texto é chamado de a grande comissão. Comissão é quando a gente encaminha algo ou alguém com um propósito. E esses versículos que a gente leu de Mateus 28, eles marcam o encerramento do Evangelho de Mateus, e mais do que isso, caracteriza o fim do ministério terreno de Cristo e o início do ministério dos seus discípulos. A partir dali,
É como se o mestre estivesse entregando um diploma aos seus discípulos, uma formatura para os seus seguidores, e dizendo assim: ó, eu ensinei vocês por 3 anos, agora é com vocês. Arregassem a manga, aí a manga da camisa, tá? E ganhem o mundo. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Quando ele conclui uma etapa, um processo na vida desses discípulos e fala assim: agora é com vocês. E eu acho muito interessante a estratégia de repetição que Jesus promove com os 11 discípulos. Sabe por quê? O texto começa dizendo que seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Foi na Galileia que o Senhor iniciou o seu ministério público. Foi na Galileia que Jesus reuniu os primeiros discípulos. Foi ali que ele executou os primeiros milagres. Foi ali que aqueles homens foram enviados, ensinados primeiros e depois enviados pela primeira vez para falar das boas novas de salvação, para expulsar espíritos imundos, para curar. E agora, depois do sofrimento, da morte, da ressurreição do Mestre, aqueles seguidores têm um encontro marcado no palco onde eles vivenciaram tantas e tantas experiências. E eu acho lindo observar a perfeição desse plano divino. Esse encontro não aconteceu de improviso. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia para Mateus 26, 32. Jesus está participando da sua última ceia antes da crucificação, e ao mesmo tempo ele está pedindo para os discípulos pegarem ali o seu iPhone e deixarem marcados na agenda do seu celular um encontro que eles teriam dali em frente. Mateus 26, 32, Jesus disse: mas depois da minha ressurreição, eu vou adiante de vós até a Galileia. Aí você pode dizer assim: ah, mas foi muita coincidência. E os discípulos, àquela altura, depois de viver, imagina, o seu mestre é preso, sofre, morre, ressuscita. Talvez aquele encontro, aquele combinado da ceia nem tivesse mais valendo na cabeça dos discípulos. Mas aí no capítulo 28, quando as mulheres chegam na sepultura de Jesus, no capítulo 28, versículo 7, o anjo diz assim: e depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Aí elas saíram para contar para os discípulos que Jesus estava esperando por eles na Galileia. Tinha alguma coisa muito especial que ele queria falar para os seus discípulos na Galileia. E aí o próprio Jesus, no versículo 9, vai ao encontro delas e fala: não tenham medo, vão dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Claramente Jesus estava depositando muita expectativa no coração dos discípulos para aquela reunião que eles teriam na Galileia. O que teria de tão importante para esse fato ser citado 3 vezes na palavra? Ao contrário dos encontros anteriores de Jesus com seus discípulos na Galileia, dessa vez era tudo muito diferente. Se antes os seguidores de Jesus conheciam um Senhor terreno, agora eles o reconheciam como Messias eterno. Se nos primeiros encontros eles conheceram o Cristo que iria até Jerusalém para padecer, sofrer, morrer e ressuscitar, agora eles estavam diante do Cristo vencedor, que já havia consumado a sua obra redentora de salvação. O Cristo que venceu o pecado, a morte, os enganos de Satanás. E o texto aí da grande comissão fala que mesmo assim, no versículo 17, alguns ainda duvidavam. A Bíblia não é muito específica
sobre quem são esses que duvidavam. Não temos os nomes, graças a Deus, porque senão a gente ia querer escorraçar essas pessoas como se a nossa fé fosse muito mais firme e mais sólida do que a deles. Não temos os nomes, não sabemos ao certo se eram alguns dos 11, se eram do grupo ampliado que seguia Jesus. Mas uma coisa é fato: uma das maiores armadilhas que o inimigo coloca no coração de um discípulo é a dúvida. É aquele assim: será que é isso mesmo que a palavra está dizendo? Será que se eu me mantiver assim, o Senhor vai fazer isso como Ele me assegura? A dúvida, a incredulidade, a desconfiança é uma armadilha que Satanás coloca no coração dos seus discípulos para tirar o foco daquilo que o Mestre já nos garantiu. Essas pessoas que estavam reticentes, parece que não estavam tão seguras das promessas que Jesus tinha feito, se elas se cumpririam. Eles ainda estavam envoltos em questionamentos, se aquilo tudo realmente era verdadeiro. E diante dessa incredulidade que os discípulos tinham, e que nós muitas vezes temos, o versículo 18, que aí a gente entra propriamente na grande comissão, Jesus parece que dá uma carteirada, gente. Você já ouviu aí pessoas que costumam dar carteirada, né? Tem um pai famoso, um pai importante, então você sabe de quem eu sou filho? Ou então, numa condição de trabalho de chefia, fala assim: eu sou o chefe, eu que mando. Para conseguir alguma vantagem, usa o nome de terceiros, usa fatos do passado, porque eu sou fulano e tal. E Jesus dá uma carteirada, mas até a carteirada de Jesus é perfeita. Diante daqueles que duvidavam, diante da incredulidade, ele começa assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele marcou aquela reunião com os seus discípulos. Ele tinha algo muito importante para falar. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, ele fala assim: olha quem está dizendo aqui isso para vocês. Eu tenho todo o poder sobre os céus e a terra. Toda autoridade foi me dada. E é nessa autoridade que eu estou falando com você, com você, com você, com você. Ele começa dando uma carteirada santa. Não entenda mal a palavra carteirada, só estou mostrando, dizendo assim, que as credenciais ali de Jesus ficaram muito claras. Quem além do ressuscitado, quem além do Redentor, do Messias vencedor, poderia se valer de uma condição dessas? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Diante de cristãos desconfiados e inseguros, essa é a verdade plena. Aquele que crê e segue o Senhor Jesus Cristo anda em vitória, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Sim, eu sei. Todos nós gostamos de saber que estamos do lado vencedor. Pessoal aqui que adora jogar futebol, que adora jogos, alguém gosta de estar do lado perdedor? Não, a gente gosta do time que vai ganhar, não é isso? É. Nós todos gostamos. Ainda mais em um mundo tão centrado, tão pautado na injustiça e na maldade. Mas essa carteirada de Jesus tem um propósito muito específico. O versículo continua com a palavra portanto. Então assim, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ele não termina tipo assim: vocês estão comigo, eu venci, somos todos vencedores, uhul. Não. Eu tenho toda a autoridade. Portanto, ou por isso, eu estou dizendo o que eu vou dizer agora. A fala de Jesus não pode parar, que ele tem toda a autoridade, sem que a gente entenda o que vem a seguir. É uma... Cadê os professores de português aí? Se eu falar besteira, como diria o Mateus, corta, apaga. É uma conjunção conclusiva. Ele está caminhando para a conclusão de um raciocínio. Errei? Cadê os professores? Não sei, tem alguém aí?
Aqui tem. Então tá certo. É uma conjunção conclusiva. Eu tenho todo o poder. Portanto, deu para entender? Está caminhando para uma conclusão. Vocês devem me obedecer. Se eu tenho todo o poder, vocês devem me obedecer. E como que vocês vão me obedecer? Fazendo discípulos. O coração da grande comissão não é o id. O mais importante desse texto não é o id. O id por si só é incompleto. Ele precisa de um complemento. E a única ordem de comando, o único imperativo que existe nesses 3 versículos é: façam discípulos. A melhor tradução até para o id seria indo. Tá? Então o que eu estou querendo dizer? Portanto, indo, façam discípulos. O que ele está dizendo? Que o discipulado na vida do discípulo, de um cristão, deve ser algo dinâmico, algo que não é restrito a um lugar espacial como essa igreja, esse salão, esse prédio. O discipulado é amanhã, por onde você está indo, você está fazendo discípulos. Essa é a ordenança. Portanto, indo, façam. Façam o quê? Discípulos. E todos os outros verbos que aparecem nesse trecho da grande comissão estão ligados ao façam discípulos. Indo, façam discípulos. Ensinando, façam discípulos. Batizando, façam discípulos. Ensinando-os a guardar, façam discípulos. Fazer discípulos é a ordem que Jesus deixou para mim e para você. Isso significa que nós estamos claramente debaixo de uma ordenança. Cristo veio para servir a humanidade e espera que a sua igreja, que o seu povo, sirva o mundo da mesma forma. João 17:18 diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Não há espaço no Evangelho para crente de domingo. Não há espaço no Evangelho para quem decide o que quer obedecer e o que não quer obedecer. E eu sei que essa palavra é dura. E eu sei que essa não é uma palavra popular. Mas o próprio Jesus, várias vezes, ele falava que o discipulado é uma cruz, seguir a ele é uma cruz, porque é um fardo que a gente carrega. A gente deve negar a nossa vontade, a gente deve negar nossas preferências, muitas vezes, os nossos desejos, as nossas convicções, para que ele seja em nós. Hernandes Dias Lopes diz: fica claro que Jesus não mandou fazer fãs. Quem precisa de fãs são artistas. Jesus não mandou fazer torcedores. Quem precisa de torcida são atletas. Jesus não mandou evangelizar e ganhar almas, abandonando bebês espirituais. Jesus também não mandou encher igrejas e convidar pessoas para os cultos. Ele nos mandou fazer discípulos. Ele quer cristãos maduros. Nessa mesma linha, Josué Campanhã destaca: discípulos sem ensino se tornam crentes raquíticos. Crentes que não são discípulos se tornam meramente religiosos. E discípulos com ensino bíblico, estes sim, transformam o mundo. A grande comissão ensina a fazer discípulos, batizar discípulos, ensinar discípulos. O grande coração da grande comissão é o discipulado. Quando ele fala sobre o batismo, é muito interessante porque ele indica que um novo convertido está assumindo publicamente a sua fé. E esse é um sinal do novo nascimento. Além disso, o batismo também representa que aquele crente está sendo integrado na família de Deus. Quantas vezes a gente já viu aqui apelos na igreja da pessoa chegar aqui e entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, e a gente fala: agora olha para trás e veja a sua família. E aí a gente aplaude, abraça, se alegra de verdade. Agora, se essa pessoa olhou para trás, viu a sua família, e a partir da hora que ela saiu desse salão,
ela não teve mais contato de ninguém ensinando a palavra para ela, nós estamos fazendo o que foi falado aqui, abandonando bebês espirituais no mundo. Não é isso que o Senhor espera de nós. Ele quer que a gente pegue, que a gente ensine, que a gente trate, que a gente sofra também, que pessoas são difíceis, seres humanos são complicados, ninguém vai mentir, nós somos complicados. Ele quer ver um processo, Ele espera de nós um engajamento na sua obra, na vida dessa pessoa. Por isso a igreja precisa ensinar esse novo convertido, essa pessoa que está chegando, a guardar todas as coisas que Jesus ordenou aos seus discípulos. É o que está sendo dito no texto. E vejam que quando ele fala ensinar a guardar, que a obediência à palavra de Deus é uma evidência do discipulado. O discipulado está se tornando frutífero, está se tornando positivo na vida de alguém quando essa pessoa começa a obedecer o que ela tem recebido. Nós não estamos em busca de cabeçudos, intelectuais na fé. Nós precisamos de discípulos. O foco do discipulado sempre deve ser o crescimento espiritual. Não basta conhecimento bíblico, não basta relacionamento. É preciso que os dois pontos caminhem juntos. Por isso, o discipulado bíblico não é você pegar alguém e falar assim, estou discipulando alguém, vou dar uma caminhada no shopping. Não é discipulado bíblico. Também não é fazer assim, estou discipulando alguém, pedir para decorar o Salmo 119. Pastor Márcio está de férias, né? Pedir para decorar o Salmo 119. Também não é isso que é o discipulado bíblico. Discipulado, na sua essência, tem o relacionamento pessoal envolvido e tem o ensino das Escrituras, ensino da observância de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Isso é o discipulado bíblico. É quando a gente caminha junto de alguém, porque a gente está mostrando o que essa pessoa precisa conhecer sobre o mestre que ela está conhecendo. Os dois caminham juntos, a gente não pode deixar essa balança pêndula para um lado. Então, o discipulado pode ter a ida ao shopping para caminhar? Pode ter, mas não é isso. Ele pode ter a mera decoreba de versículos? Pode ter, decorar versículos não é ruim, mas também não é só isso. O discipulado é a caminhada, é o processo de vida. É quando você está ajudando alguém a imitar a Cristo, porque você já está imitando há mais tempo. Você pode notar também nesse texto da Grande Comissão, que Cristo estabelece um prazo para a igreja discipular. Não se preocupe, não é pela eternidade que você precisa discipular. É só até a consumação dos séculos. Existe um prazo estabelecido. Ao contrário das leis humanas, que às vezes falam assim, eu já servi muito na igreja, agora estou gozando da minha aposentadoria. O discipulado bíblico não tem aposentadoria. Em nenhum momento você pode dizer, não tem respaldo para dizer assim, já fiz o que podia, agora é com outros. Passei o bastão. Enquanto o Senhor te der fôlego, como o Neto falou semana passada, adore. E como que a gente adora o Senhor? Fazendo discípulos. É a ordem que Ele deixou para a gente. Quer maneira melhor do Senhor ser adorado do que o nome dEle ser conhecido e pessoas que estavam no abismo, nas trevas, na escuridão, de repente reconhecendo a maravilhosa luz de Jesus brilhando no caminho dela? Não existe forma melhor de adorar o Senhor. Por isso, o seu chamado para o discipulado, e também não tem menor aprendiz não, viu gente? Não adianta também falar assim, eu tenho menos de 16, eu ainda não posso me envolver no processo de discipulado. Isso são as leis humanas. Nas leis do reino, vocês podem e devem trazer outras pessoas para conhecer o Jesus que vocês têm conhecido. E isso vai durar até a volta de Jesus, ou até que Ele nos chame. Bom, talvez tudo que foi dito até aqui tenha sido até um pouco repetitivo para você. Eu sei que você que já tem um tempo a mais de igreja, já deve ter ouvido outras vezes estudos, pregações, lido esse texto da Grande Comissão.
Afinal, é um dos textos, não à toa, mais conhecidos e mais pregados das Escrituras. No entanto, a grande verdade é essa. Você ainda vai ouvir falar muito desse texto. E eu espero que continue ouvindo, para que a verdade do chamado que você tem não se perca. E para que você não acuse no dia do eterno, não tente justificar com ignorância. Eu nunca aprendi que eu deveria fazer isso, Senhor, por isso que eu não fiz. Não, eu espero que você ouça muito falar sobre grande comissão, sobre discipulado. Eu espero que essa mensagem ainda te incomode muitas e muitas vezes, para que você saia do seu lugar e se engaje na obra que o Senhor tem para a sua vida. Há 2 anos, aqui na CBP, um ano e meio, nós temos trabalhado no tema recomeços. E agora, nós temos entendido que o conceito, o assunto discipulado, é um tema que precisa ser trabalhado, fortalecido e conversado muito mais entre nós. Primeiro, para relembrar que o princípio do discipulado jamais foi abolido. Em nenhum momento a gente vai poder dizer, já cumprimos nossa missão como discípulos. E segundo, porque nós temos entendido a necessidade de ressignificar para algumas pessoas, como eu já disse, o conceito do discipulado. E volto a dizer, não se trata de inovar, modernizar, criar novidades. Pelo contrário, é um resgate da essência, que talvez pelos anos de caminhada tenha se perdido, tenha ficado confuso na mente de alguns. E acho que só voltando à palavra é que nós poderemos corrigir ou ajustar algumas coisas, arrumar algumas distorções. O discipulado bíblico requer relacionamento e ensino. Ele é feito individualmente e coletivamente. Quando uma turma de escola bíblica, por exemplo, se reúne para aprender sobre um determinado tema, ali está uma vertente do discipulado. O ensino está presente ali. Quando uma célula se encontra semanalmente e começa a acompanhar de perto alguém que está chegando, o princípio do discipulado está inserido ali também. Quando um líder de ministério chama alguém para caminhar mais perto dele, contar as suas frustrações, as suas dificuldades, as suas vitórias, dar dicas para alguém que está começando a caminhar, mostrando o que o Senhor espera de alguém para determinada área, determinada função, é um tipo de discipulado que está ocorrendo ali também. E com isso, se você de repente está torcendo o nariz aí, falando assim, está tentando passar pano em alguma falha que possa haver. Sim, talvez de certa forma o discipulado hoje precise, tem alguns pontos de carência e uma urgência de melhorarmos e ajustarmos algumas coisas aqui na igreja, nós não temos dúvida nisso. Mas como temos trabalhado, estamos num tempo de recomeços. E nesse tempo de recomeços, nós entendemos que era primordial, primeiramente, retomarmos o trabalho com as células. Temos voltado. Queremos mais? Queremos mais. Temos muito ainda? Temos muito a fazer. Eu espero aí que chegue o dia que cada um de vocês, todos nós, estaremos envolvidos em células, ou como anfitrião, ou como líder, ou como auxiliar, no mínimo participando e apaixonado por isso, pela estratégia de trazer pessoas, de ganhar vidas, mas que isso seja um ato contínuo, que a gente não pare nisso, que a partir do momento que estão chegando pessoas, que nós possamos nos engajar em conduzir essas pessoas para estarem mais perto de Cristo, para conhecerem melhor o Mestre a quem elas estão seguindo. Dessa forma, o discipulado jamais poderá ser visto como um método ou um modelo de igreja. É uma ordem de Jesus individualmente para cada um de nós. Nossa oração
tem sido para que muitos discípulos que aqui estão assumam sua posição no reino, que se disponham e se envolvam nesse processo desconfortável e ao mesmo tempo inevitável. Billy Graham já dizia: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Talvez o seu coração ainda esteja ferido, endurecido, cansado, ou talvez até fechado para esse assunto. Mas o nosso desejo, a nossa oração sincera é para que nessa noite, de alguma forma, uma fagulha seja acesa. Que os sensos de responsabilidade e urgência que o Senhor Jesus Cristo deixou nesse texto bíblico sejam acesos no nosso coração, sejam ativados pelo Espírito Santo. No segundo semestre desse ano, nós provavelmente teremos na EBM uma classe para falar de discipulado. E eu gostaria muito de contar com dezenas, centenas de vocês nesse tempo. Afinal, há quase 31 anos, desde que a nossa igreja nossa comunidade foi instituída, uma das ênfases inegociáveis que existe na comunidade Batista da Paz é o discipulado. Foi assim que a gente chegou até aqui. É assim que nós chegaremos às próximas gerações. Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2, 1 e 2, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a outros, também fiéis e idôneos, para instruir a outros. É um processo contínuo. Fazer discípulos frutíferos e multiplicadores, no poder do Espírito Santo, está no nosso DNA, está no nosso propósito, está nas nossas ênfases, tem que estar no nosso peito, tem que estar na nossa vida. Não é possível que a gente continue se encontrando só domingo. Não é possível que a sua casa não esteja aberta para receber alguém que quer ouvir falar sobre Jesus. Não é possível que você não possa se deslocar até a casa de alguém e falar assim: eu vim tomar um café com você e orar e ler um texto das Escrituras. Não é possível. Talvez tenham sido essas distorções que te afastaram do propósito central. Mas o Senhor deixou uma ordem. Não jogue culpa em pessoas. Não jogue responsabilidades na igreja, em coisas que você ouviu por aí. É uma leitura pessoal. Chegando em casa, releia e fala assim: cara, eu sou discípulo, Jesus me mandou fazer discípulos. E assuma a sua postura, a sua condição. E eu lembro agora de uma história contada pelo Leroy Eims, no seu clássico livro A Arte Perdida de Fazer Discípulos, em que ele contava que certa vez um membro da equipe de apoio do Billy Graham estava procurando voluntários para darem suporte a uma cruzada que o Billy Graham fazia. Vocês sabem que o Billy Graham fazia muitas cruzadas evangelísticas pelo mundo. E ele estava preparando então uma cruzada evangelística numa determinada região dos Estados Unidos. E a equipe do Billy Graham começou a ligar então para algumas igrejas, questionando se teria... Eu vou ler para não dizer que eu vou falar besteira. A ligação era assim: vocês podem nos fornecer nomes de homens e mulheres que conhecem bem a Bíblia e podem ajudar novos convertidos a caminhar com Cristo? Então o Billy Graham ia lá, enchia estados, evangelizava, muita gente se convertia, mas ele não queria sair e deixar aquela chama acesa se apagar. Então o que ele fazia? Ele ligava para a igreja: vocês podem receber essas equipes? E ao fazer essa ligação para a secretária de uma das maiores igrejas de um estado do oeste americano, ele ouviu a seguinte frase: sabe, nós tínhamos uma pessoa assim na igreja, mas infelizmente ela se mudou. Ao ler esse relato, eu lembrei de Mateus 9, 35 a 38. Um texto em que diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa é a nossa oração. Senhor, manda trabalhadores para a tua igreja. Levanta discipuladores comprometidos com a tua palavra na comunidade Batista da Paz. E eu quero encerrar essa mensagem com uma observação que o D.A. Carson faz sobre a grande comissão. Ele chama a atenção para a amplitude que nós encontramos na grande comissão. Por quê? Jesus nos ordena, não vou usar mais pede, sugere. Jesus nos ordena que façamos discípulos de todas as nações. E ele adverte os seus discípulos que eles devem ensinar os novos a guardarem todas as coisas que ele ensinou. Então você percebe a amplitude disso? Nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que Jesus nos ensinou. Aí você pode falar assim: essa é uma tarefa maior do que eu. E eu vou falar assim: é mesmo. Fazer discípulos é uma tarefa maior do que eu e você podemos desempenhar. Só que o conceito que o D.A. Carson traz é que a amplitude não fica no todas as nações e ensinando todas as coisas. Que o conceito está amparado no todo o poder me foi dado no céu e na terra. E no final do texto, quando ele fala que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo não nos deixou uma missão impossível e saiu fora para um dia voltar e ver como é que a gente desempenhou. Ele não nos chamou para um ministério às cegas. Ele não prometeu uma cobrança visceral, forte em cima disso. Pelo contrário, Ele nos garantiu uma companhia capaz de respaldar, sustentar e capacitar o nosso trabalho como igreja. Afinal, nós não fazemos discípulos de nós mesmos. E aí muita gente fala assim: o texto de Mateus termina com uma ordem de Jesus. Não, o texto de Mateus termina com uma promessa de Jesus: eu estarei com vocês todos os dias. Aquele que crê e obedece às palavras tem a garantia de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Todos os dias significa dias bons, dias maus, dias de fartura, dias de escassez, dias de choro, dias de riso. O Senhor está conosco todos os dias, enquanto nós andarmos cumprindo o propósito que Ele deixou para nós como igreja. O Evangelho de Mateus começa lá no capítulo 1, versículo 23, apresentando o Emanuel, o Deus conosco. E finaliza com o próprio Cristo, reafirmando que Ele é o Deus conosco. Ele estará conosco todos os dias. Sobre isso, Fritz Heinecker lembra que depois dessa chamada da grande comissão, o mundo entrou em outro nível. E em breve, a fala de Jesus, eu estarei com vocês todos os dias, será atualizada para nós estaremos com Ele para sempre.